Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Despertar. Programa Despertar que é produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. Nós ficamos à rua 7 de setembro, 8h30, bem no centro da cidade. É fácil a nossa localização. E hoje estamos aqui, eu, Theo Oliveira, muito prazer, para receber Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Muito obrigado, um grande abraço a todos. E hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, Sidney. É um artigo seu que a gente elaborou aqui algumas perguntas para trazer para os nossos amigos que nos acompanham. Crianças que voltam do passado. Eu já tenho uma primeira pergunta para você, Sidney. Crianças e jovens que já partiram para o outro lado da vida, podem voltar e se comunicar com seus pais? Não é uma coisa muito comum, mas no tempo em que Chico Xavier permaneceu conosco, e como sabem, o maior sensitivo de todos os tempos, ele teve várias fases na sua mediunidade. Ele recebeu poetas, cientistas, teve trabalhos relacionados com o Evangelho, teve um trabalho maravilhoso desenvolvido por André Luiz com a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele produziu mais de 400 livros. Mas a última fase da mediunidade de Chico foi receber jovens e crianças desencarnados. No final de semana, Theo, sexta-feira, sábado, domingo, iam para Uberaba mais de 300 mães buscando notícias de seus filhos. Um percentual que eu calcularia em termos de 10%, no máximo 30 ou 40 mães, recebiam mensagens de seus filhos, jovens, crianças, informando que estavam vivas e trazendo detalhes dos parentes, dados que somente os pais conheciam, coisas muito íntimas entre a criança e a mãe, trazendo a notícia da imortalidade, mostrando claramente que quando o plano espiritual, quando Deus permite, quando há merecimento da parte dos pais, ou mesmo condições para que a criança desencarnada se comunique, Chico veio trazer estas mensagens maravilhosas, provando a continuidade da vida e mostrando aos pais, trazendo aos pais um consolo extraordinário, porque eles podiam voltar a conversar com seus filhos, ter notícias, porque a melhor coisa para um pai, quando um filho está viajando, é saber como ele está, se ele está feliz. Não precisa nem estar viajando, não. Se mora na casa, só de estar fora e demorou alguns minutos para voltar, já tem a preocupação, né? Exatamente. A sua mãe, por exemplo, e mesmo a sua esposa agora, preocupam-se com você, quer saber se você se atrasa por causa de uma chuva ou um compromisso. Cadê o Theo? Ele não voltou ainda? Aconteceu alguma coisa? Assim também, quando os nossos filhos partem, quando os nossos, contrariando a lei da natureza, os nossos filhos, nossos jovens, com muito menor idade do que nós, partem antes que nós, contrariando a lei da natureza. E Chico Xavier trouxe a abertura dessa janela, desse contato, e permitiu que muitos trouxessem as suas notícias para consolar os seus pais e ao mesmo tempo deram assim inúmeras provas de que eles estavam vivos depois da morte. Ô Sidney, e algumas dessas crianças, em algumas situações, elas voltam à vida física e se lembram de situações anteriores, de uma vida anterior? Aí já é uma outra situação. Nós temos inúmeros casos anotados pelo cientista canadense Ian Stevenson. Ele
leu um livro de um hindu chamado Hemendra Banerjee, que estudava profundamente esses assuntos, Ian Stevenson arrolou milhares de casos de crianças com a idade entre 4 e 6 anos que começaram a se lembrar de suas vidas anteriores. Há um livro dele chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. E é uma terminologia científica mesmo, porque eles geralmente não afirmam peremptoriamente que é uma prova da reencarnação. São provas incontestáveis que sugerem a reencarnação. Então, Ian Stevenson analisou milhares de casos e fez este livro que mostra para nós os casos mais importantes, com provas mais cabais e irrefutáveis de crianças. E ele fala que geralmente esse fenômeno pode acontecer entre a idade entre 4 e 6 aninhos. A criança se recorda, ela lembra do que ela foi no passado, que ela morou em outra cidade, que ela teve filhos, que teve um estabelecimento comercial, enfim, detalhes. Que amigos, parentes. E o Dr. Ian Stevenson ia até a cidade e, com toda a sua equipe, verificava em cartórios, conversava, entrevistava pessoas separadamente, checando se elas conheciam ou não a criança. Enfim, um trabalho extraordinário que foi realizado, mostrando que em algumas situações a criança pode se lembrar de suas vidas anteriores. Tá certo. Você está acompanhando o programa Despertar de hoje, recebendo Sidney Fernandes. Estamos falando de crianças que voltam do passado. Não saia daí, que a gente volta já já com Sidney Fernandes para mais um bloco do programa Despertar de hoje. Até já! Estamos de volta na sequência do nosso programa Despertar de hoje, recebendo o Sidney Fernandes. Lembrando, o programa Despertar é produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Sidney, estamos falando de crianças que voltam do passado. E eu gostaria que você contasse pra gente a história do Tetel, Sidney. Como é a história do Tetel? Olha, Chico trouxe muitos casos. Já falamos no bloco anterior que surgiam situações assim inusitadas e às vezes, Theo, situações que nem eram provocadas pelos pais. Você me perdoa que eu vou, antes de responder a história do Tetel, vou lembrar de um caso de uma mãe que tinha ido várias vezes a Uberaba para saber notícias do seu filho. Sidney, só um adendo. Elas iam assim, na esperança, não tinha nada concreto de que ia receber ou não alguma mensagem, né? Absolutamente. Muitas mães foram 3, 4, 5 vezes, 10 vezes a Uberaba e não obtiveram. Entendi. Porque não é automático, não é matemático, não é certeza. Eu calculo que 60, 70% das mães não obtiveram mensagem de seus filhos. Mas esta senhora, ela tinha ido já uma vez anterior,
o filho dela havia se suicidado. E na vez que ela foi, em seguida, ela foi logo cedinho e pegou a ficha número 1. E quando ela chegou, ela estava já preparada para participar da reunião com o Chico, chegou uma outra senhora que estava chorando, estava desesperada, e essa senhora que havia acabado de chegar, os seus filhos, dois filhos haviam morrido em um acidente. Uhum. E ela, assim, num desprendimento, essa senhora disse: olha, o meu filho suicidou-se, ele partiu dessa vida porque ele quis. Esta senhora aqui está desesperada. Então ela cedeu a ficha dela, número 1, para essa mulher que chegou. E ela foi para o hotel, lá ia dormir, e depois no dia seguinte ia voltar para a sua cidade. Assim, resignada de não obter a comunicação do seu filho. De madrugada, foram bater na porta do quarto dela. O Chico está chamando a senhora. E ela foi até lá, e graças ao gesto de desprendimento dela, entendi, o filho que havia se suicidado não podia se comunicar, isso que acontece às vezes, mas Emmanuel, graças ao gesto de generosidade dela, trouxe o filho dela, e ele, Emmanuel, intermediou a conversa e trouxe notícias do filho dela. Então, para mim, isso aí é uma coisa extraordinária, porque não estava prevista aquela comunicação, mas por causa da empatia dela, da preocupação dela com uma outra mãe, pessoa, o plano espiritual falou: não, você não vai sair daqui de mãos vazias. E ela recebeu a comunicação, assim, meio de pé quebrado, através de Emmanuel, mas ela identificou o filho. O filho. Agora, respeitando a sua pergunta anterior, Tetel, menininho ainda, ele muito pequeno, sofreu um acidente, ele estava andando de bicicleta e faleceu. E os pais foram a Uberaba, foram inclusive acompanhados de uma tia, de uma amiga da família, mas o Tetel, ele não havia tido tempo para se alfabetizar. E Chico trouxe uma comunicação do Tetel com letras assim bastante infantis, e dizendo assim que ele estava escrevendo graças à ajuda do seu avô, que estava ali escrevendo com ele. E ele disse que estava aprendendo a escrever no plano espiritual. Então isso mostra para nós também que em determinadas situações, a criança lá no plano espiritual, ela não readquire imediatamente a sua situação de maturidade. Alguns imediatamente, outros não. Outros passam por uma fase, e outros passam assim às vezes anos para superar alguns problemas do passado. O Tetel estava contando com a ajuda do avô para escrever, e ele cita um irmão que não era assim muito lidado, não tinha muita intimidade com o estudo, e fala de um outro irmão, se não me engano uma irmã, que essa sim, ela era muito dedicada, estudiosa, e cita o nome de parentes, de amigos, detalhes que marcaram ali e identificaram com muita firmeza que era o Tetel que estava ali. Então foi um momento de emoção em que o menininho pequeno, graças à ajuda do seu avô, pôde se comunicar, mesmo com caracteres assim bem infantis, e no final ele fala assim na comunicação: olha, vocês vão desculpar, mas eu tive que fazer muito esforço para escrever essas palavras aqui, e graças à ajuda do meu avô, mas eu já estou um pouco cansado. E despediu-se das pessoas que estavam presentes.
Ô Sidney, também você tem uma história de uma filha que se comunica com seu pai depois da morte. Isso foi registrado pelo pesquisador russo Alexandre Aksakov. Como é isso, Sidney? Ah, sim. Alexandre Aksakov, um escritor russo, ele era muito sério, muito compenetrado. Em uma ocasião, ele obteve, através de um médium muito famoso, chamado Home, o sobrenome dele era Home, H-O-M-E. E essa comunicação foi entregue na mão do Alexandre Aksakov para que ele entregasse para o pai dessa criatura, dessa menina. E ele, quando leu a comunicação, falou: eu não vou entregar isso aqui. Isso aqui é coisa muito séria. Vai mexer muito com os sentimentos do pai dela. Eu preciso de uma prova de que essa comunicação seja autêntica. Eu não posso entregar um papel sem ter certeza de que é a filha mesmo do meu amigo. E o Espírito dá essa prova. Ele diz assim: papá, meu amor. Nossa, essa expressão, para ele, não significava nada. Mas para o pai, quando ele foi conversar com o pai, ele diz assim: por acaso, essa expressão aqui significa alguma coisa para você? Papá, meu amor. O cara fica lívido, fica pasmo. Como é que você sabe dessa expressão? Isso é uma coisa muito íntima entre a minha filha que faleceu e eu. Ninguém mais sabe disso. Aí ele percebeu que aquela expressão da menina já desencarnada era uma prova cabal de que era ela. E aí ele se sentiu à vontade para entregar a carta que ela havia mandado para o pai. Foi tipo uma senha, né? Perfeito. E o Alexandre Aksakov, como todos devem fazer nesse acidente, teve a inteligência de não chegar e já entregar, né? A gente tem que ter esse cuidado também em situações. Quem vive mais essas situações, né? Uma ocasião, um médium, aliás, uma médium, comunicou-se dizendo que era minha mãe. E eu tomei muito cuidado, muita precaução, sem querer ofender, porque às vezes, Theo, a gente é muito rigoroso na identificação do espírito, mas às vezes não é falha do espírito em si, é o ambiente que não é adequado, não ocorre uma perfeita sintonia entre o médium e o espírito. Então, às vezes, a pessoa se identifica, escreve, mas não se identifica direito. Então, eu não obtive assim, uma prova cabal de que era minha mãe. Então, eu não levei a comunicação adiante. Entendi. O programa Despertar faz uma pequena pausa, a gente volta daqui a pouco para o último bloco, mas ainda temos mais perguntas para o Sidney sobre crianças que voltam do passado. Não saia daí, a gente volta já já depois do nosso apoio cultural. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece.
Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, recebendo o Sidney Fernandes. Estamos falando da situação de crianças que voltam do passado. O Sidney já trouxe para nós aqui vários exemplos. E Sidney, o Allan Kardec também teve uma experiência como essa, né? De uma jovem de 14 anos que voltou para se comunicar com a mãe. Ah, sim. Foi bem lembrado, viu, Theo? É uma experiência bem interessante. Uma mulher estava desesperada. Uma jovenzinha havia falecido e ela estava tão assim aturdida com aquela situação que ela estava morrendo, ela estava se entregando à morte. Aí alguém disse para ela: por que você não consulta o seu Allan Kardec? Aí foram atrás de Kardec. Kardec a levou para fazer uma consulta com uma médium e o plano espiritual permitiu. É fundamental isso, né? Porque não é só você ter uma médium e uma pessoa que quer uma mensagem, nem sempre, se não tiver mérito. Isto. Se não é só... sim, você falou certo, é uma questão de mérito. Mas às vezes também é uma questão de operacionalização, de oportunidade. Às vezes o espírito não está em condições. No caso do Tetel, que eu contei no anterior, o avô veio para ajudá-lo, porque era uma criança que não estava alfabetizada. E no caso anterior ainda, em que aquela senhora já estava lá no hotel, o filho dela era suicida. Pouco provável que houvesse uma comunicação, mas graças ao gesto dela, Emmanuel serviu-se de intermediário para ajudá-la. No caso aí dessa senhora, estava Kardec, a médium, e essa senhora que estava desesperada porque a filha havia falecido. E aí a médium se concentrou, foi concedida a autorização e a menina se comunicou e falou com a mãe. E a mãe, chorosa, disse assim: minha querida, como que eu posso ter certeza de que é você que está aqui conversando comigo? E ela responde: Lili. Lili era um apelido dela quando era pequenininha. A mãe a chamava de Lili. E isso só ela, a mãe e a criança sabiam. Então foi uma prova extraordinária. Quando ela falou Lili, a mulher começou a chorar, abraçou a criança, a médium, e a menina terminou de dar a comunicação. Então Kardec registra esse fato na Revista Espírita como sendo assim um fato marcante de identificação de uma criança que volta, no caso aí foi uma jovem, né? Que volta do passado com a permissão de Deus para dar suas notícias. Ô Sidney, você falou aqui sobre o professor Banerjee, tem um caso eminente dele, da Índia, né? Que ele pesquisou o caso de umas gêmeas da Inglaterra. Ah, eu pensei até que você fosse falar um outro caso dele que aconteceu em Nova York. Mas sim, esse caso das gêmeas é bem interessante. Não sei se vai dar tempo de a gente contar ele por inteiro. Mas eram duas meninas que os pais... Não, elas não eram gêmeas. Na primeira encarnação, não. Elas tinham uma pequena diferença de idade. E num domingo, elas foram na frente dos pais para segurar lugar na igreja. Então elas foram correndo. E depois os pais iriam depois. Numa curva, inadvertidamente, elas foram atropeladas por um veículo e as duas morreram. Dali a alguns tempos, a mãe delas fica grávida de novo. E aí ela tem gêmeas. E aí, Theo, acontece, eu já contei esse caso para você uma vez. Quando elas estavam sentadinhas na sala, eu vou dar um exemplo. Elas falavam assim: que hora que vai começar o programa da Vila Sésamo? Se alguém falar isso hoje para uma criança, alguma criança falar isso, o que você vai deduzir? Porque o programa da Vila Sésamo não está no ar há décadas. E elas
naquela época já não estava no ar o programa. Então, elas tinham o hábito, na vida anterior, de assistir a Vila Sésamo, e perguntaram para a mãe. As cores das roupas eram as mesmas, os nomes das bonecas. Para sair da casa delas, para ir para a escola ou para a igreja, elas tinham assim uns atalhos por dentro das casas. As duas sabiam os mesmos lugares, os mesmos caminhos, enfim, trouxeram assim elementos. Esse caso ficou muito famoso, né? Foi anotado pelo Banerjee. E realmente comprovando que as duas meninas da vida anterior haviam reencarnado naquela vida como gêmeas. Entendi. Ô Sidney, a gente está se aproximando do final do programa e o que você analisa? A gente tem tantos exemplos, tantas provas de que tudo isso é possível e tudo isso vem acontecendo, vira e mexe aí nas várias encarnações pelo que a gente passa. E o que você acredita a descrença de muitas pessoas, até uma descrença até pejorativa, em todos esses acontecimentos? É muito difícil você acreditar numa coisa como essas se você não tiver um pouco de estudo das coisas espirituais. Não apenas o espiritismo aceita a reencarnação, mas aqui no Brasil, aqui principalmente no Ocidente, é a melhor fonte para você ter noções a respeito. Mas como a grande maioria das pessoas não tem acesso a esses fenômenos, já falei para você que iam 300, 400 mães a Uberaba e o Chico recebia nesses 3 dias, sexta, sábado, domingo, quantas mensagens? 10, 20, 30 no máximo? Isto é, a grande maioria não recebia. Então, as pessoas, no geral, não têm acesso a esses fenômenos. Agora, eu lhe diria, Theo, que convence muito mais você estudar a filosofia da doutrina com o porquê da vida. Daí eu ter lançado recentemente um livro meu chamado Por que o Espiritismo Responde? Porque eu entendo que o conhecimento convence mais do que o fenômeno em si. Se você tiver um espírito materializado na sua frente, se você não acreditar, você vai dizer que é fraude. Então, eu deduzo que é porque as pessoas não estão preparadas para aceitar ainda tanto a imortalidade da alma, como também a comunicabilidade com os espíritos. Chegamos ao final de mais um programa Despertar. Hoje, com prazer, recebemos mais uma vez Sidney Fernandes. Sidney, muito obrigado e até um próximo programa. Muito obrigado a todos. Até lá.